Desde domingo que o transporte de passageiros da linha ferroviária do Tua, entre Bragança e Mirandela, é assegurado por autocarros. Um esquema montado pela CP que cumpre os mesmos horários e pratica as mesmas tarifas que os comboios e que visa prestar um serviço mais seguro, rápido e cómodo aos utentes. Temos aqui alguns pontos da linha entre Mirandela e Bragança que nos inspiram alguma preocupação. Designadamente, um desses troços que mais nos preocupa está situado entre Mirandela e Macedo e por isso tivemos que fazer uma opção tão rápida quanto possível de colocarmos um serviço rodoviário de substituição e em simultâneo com a ferrovia entre Macedo e Bragança. A viagem de caminhoneta dura menos 1 hora que o comboio e serve as 23 localidades atravessadas pela linha, mas mesmo assim as opiniões entre a população dividem-se. O que achou da viagem de caminhoneta? Achei mal. Não, porquê? Achei mal, pronto. Acho que é mais cómodo. Acho que é um bocado mais chato. A gente ter que andar a mudar em todo lado. A sensação de isolamento entre as populações servidas por esta linha e o receio de que este serviço seja temporário é de tal ordem que os habitantes da aldeia de Fermentões, perto de Bragança, impediram a marcha a uma das caminhonetas como forma de protesto contra esta medida da CP. Eles queriam tirar as rodas para a gente ir por carris do comboio. Agrediram? Não, agredir fisicamente não, provavelmente sim. Nós paramos o autocarro porque nós queremos o comboio e não o autocarro. Porque o autocarro vai ir lá 2 dias, nem isso. Por seu lado, a CP garante que o serviço de autocarros se manterá enquanto houver passageiros que o justifique. Diz ainda que esta medida não significa um encerramento definitivo da linha ferroviária entre Mirandela e Bragança. Significa isto que vamos aguentar a linha enquanto as condições de segurança o permitirem. Quando as condições de segurança o não permitirem, nós iremos evoluir no sistema ferroviário de acordo com essa situação. No entanto, são poucos aqueles que acreditam que Bragança continuará ligada ao resto do país pela linha ferroviária do Tua. Tenho muita pena. Porquê? Porque diz que nasci, meu pai era funcionário da companhia, diz que nasci sempre vi o comboio, passar em Macedo de Cavaleiros. E amanhã fico muito triste se não vir, confesso. Uma enorme pedra e várias tábuas bloqueavam ainda esta manhã e desde o fim da noite de ontem a linha férrea do Tua na estação de Salsas. Ao lado um autocarro da CP rodeado de atrelados agrícolas e a população revoltada e expectante. Em Cortiço, os 2 outros autocarros ao serviço da CP foram também esta manhã impedidos de seguir a sua marcha com destino a Macedo de Cavaleiros pela população que exigia o regresso do comboio. 2 das várias freguesias servidas pela linha ferroviária do Tua que protestam contra o fim do comboio entre Mirandela e Bragança e a sua substituição por autocarros. E queremos o comboio, pronto, e ficamos mais bem servidos. Particularmente afetadas por esta recente medida da CP, as populações das aldeias mais pequenas antes servidas pelo comboio e agora privadas de transportes públicos. O Pinhão é um Vidoedo. Aqui, veja lá, são mais 3 léguas. É longe, muito longe. Portanto, queriam que o comboio voltasse para servir a vossa aldeia? Queríamos e tem que voltar, então. Porque não há de voltar. Entretanto, elementos da CP removeram já da linha férrea a máquina que ontem descarrilou entre Macedo de Cavaleiros e Bragança. Ainda não estão apuradas as causas deste acidente, mas a hipótese de sabotagem já foi afastada. No pau colocado ao longo do carril, um bocadinho mais alto que a altura do carril, o suficiente para o rodado assentar nele, provoca uma ligeira oscilação nos bogis. Como a via está bastante insegura, tem muitas irregularidades. Essa oscilação foi o suficiente para abrir a linha já por si um bocadinho aberta mais do que o normal. Não foi sabotagem? Não foi sabotagem. Centenas de pessoas concentraram-se hoje na Praça Cavaleiro de Ferreira, em Bragança, para protestar contra o encerramento da linha ferroviária do Tua entre Mirandela e Bragança. Os nordestinos sentem-se discriminados em relação ao litoral e consideram que o desenvolvimento da sua região passa necessariamente pela questão das acessibilidades e vias de comunicação. Organizada pelo Grupo de Intervenção Nordestina, esta concentração contou com o apoio de várias associações socioeconómicas do distrito. Contrariamente ao que estava previsto, as pessoas decidiram manifestar-se nas ruas de Bragança, que percorreram exigindo o comboio de volta. Solidários, alguns comerciantes fecharam os seus estabelecimentos. Os manifestantes dirigiram-se ao Governo Civil, onde foi entregue um abaixo-assinado com cerca de 10.000 assinaturas,
pedindo a viabilização da linha do Tua e a sua integração no Plano Ferroviário Nacional. O que exigimos é a renovação da linha, um novo traçado, a passagem via larga e novo material, novo equipamento circulante. Será um investimento de 15 milhões de contos que é perfeitamente rentável a muito curto prazo. É para ser investido não já de imediato, mas poderá ser investido em 4, 5 anos, à semelhança do que vai acontecer com a renovação da linha de Sintra. Caso as suas reivindicações não sejam aceites, os nordestinos prometem não votar em futuros atos eleitorais. Se o Governo, se o poder político não for sensíveis a estes pedidos, a estas manifestações, iremos sensibilizar as populações, agentes do Nordeste Transmontano, através de outros problemas, da resolução de outros problemas que são prementes e que são bloqueadores do desenvolvimento, de que devem abandonar a forma de escolha daqueles que decidirão não votar em próximos atos eleitorais, começando já nas próximas eleições autárquicas. Pela calada da noite e perante a indignação e a raiva dos brigantinos, a CP levou os últimos comboios que se encontravam na estação de Bragança. Uma operação complicada que durou algumas horas e que envolveu muitos homens e maquinaria pesada. Não se sabe ao certo para onde foram levados os comboios, mas pensa-se que terão ido para a estação de Mirandela. O forte aparato policial que rodeou todas as operações justificou-se, segundo nos disseram, pela natureza do transporte. Tentámos saber junto do responsável da CP no local qual o destino dos comboios, por que razão foram levados de noite, já que aparentemente teria sido mais fácil fazê-lo durante o dia, e se isto significava o fim da linha do Tua. Não o conseguimos. Se o objetivo da CP era manter a operação secreta, não o conseguiu, já que os caminhões e as máquinas estacionados fora da cidade desde manhã cedo levantaram logo suspeitas entre a população que, mais tarde alertada pelas rádios locais, ocorreu ao local. Apesar de muitos já não acreditarem no regresso da circulação ferroviária entre Bragança e Mirandela, suspensa pela CP em dezembro do ano passado, a população aguardava serenamente a decisão do governo sobre o futuro da linha do Tua. Agora parece ter-se instalado definitivamente o sentimento de que foram traídos, pelo menos nos rostos dos que puderam dizer o último adeus aos comboios em Bragança e vê-los seguir sobre rodas pelo IP4 ainda incompleto. Via-se a impotência, a raiva e o desalento. No Estúdio de Lisboa está o Dr. Américo Ramalho, Relações Públicas da CP. Boa tarde, Dr. Américo Ramalho. A CP já está em condições de explicar porquê a retirada dos comboios ontem? Com certeza, muito boa tarde. A explicação temos-la dado ao longo da manhã e ontem ao fim da tarde já tínhamos tido essa oportunidade a um meio de comunicação social. O que acontece é que desde segunda-feira se iniciou efetivamente o processo de transferência do material que se encontrava no troço entre Mirandela e Bragança para reparação nas oficinas de Mirandela. Como é sabido, e foi dito efetivamente no texto de entrada, há cerca de 10 meses que a circulação tinha sido suspensa e, em consequência disso, o material que lá estava não tinha sido reparado nem feito a conservação indispensável. Portanto, a população de Bragança pode estar descansada que não é o encerramento definitivo da linha do Tua, é isso que quer dizer? Não há nenhuma relação de causa e efeito entre esta operação, que significa trazermos o material a Mirandela para o reparar, para permitir que seja feita depois a substituição no troço Tua-Mirandela ao material que lá está e que necessita também de ser reparado, com qualquer tipo de suspensão da circulação, que, como é evidente, significa uma tomada de decisão que tem de decorrer do edifício constitucional e legal do nosso país. Gostava então que me explicasse, ou que pelo menos me confirmasse esta informação. Os funcionários das estações de Bragança e de Macedo de Cavaleiros estiveram em Lisboa numa reunião em que foram informados de que deveriam procurar outros postos de trabalho, uma vez que estas duas estações iam encerrar. Como calculará em qualquer organização e naturalmente muito mais numa empresa, há a necessidade de fazer a gestão previsional de recursos humanos. Um dos cenários hipotéticos da atividade de exploração da linha do Tua poderá ser efetivamente a de alteração pela sua extinção. Mas é uma mera hipótese. De qualquer maneira, tentou preparar-se preliminarmente a situação no sentido de poder auscultar os interesses dos trabalhadores na medida em que isso possa vir a ser necessário. Mas nada significa que venha a ser efetivamente. Mas o facto de terem consultado já os trabalhadores e de estarem a preparar já para o facto destas duas estações, virem a fechar, não significa que está decidido, ou pelo menos vai estar decidido, o encerramento definitivo da linha do Tua? Como é que explica esta contradição? Não há contradição. Julgo que há dois factos que têm de ser entendidos com o seu próprio significado. O que pode dizer-se é que, se é essa a questão que me quero pôr e que me parece estar subjacente à ideia que vem expandindo desde o início da nossa conversa, é se a CP considera a linha do Tua rentável ou não do ponto de vista económico-financeiro. Se o critério fosse exclusivamente de natureza económico-financeira, é evidente que teríamos de dizer que a linha não é rentável. De qualquer forma, todos sabemos que a gestão das comunidades tem outros valores e outros parâmetros
que não sendo a responsabilidade exclusiva das empresas, implicam que se tomem muitas vezes medidas certo, que não... mas o que eu lhe perguntava concretamente era se, uma vez que me diz que não há decisão nenhuma tomada em relação ao encerramento definitivo da linha do Tua, porquê é que se estão a avisar já aos funcionários de que estas estações devem vir a fechar no final do ano? Eu não sei exatamente em rigor, e até me admira que se saiba dessa maneira qual foi o conteúdo da conversa. O que sei é que os funcionários foram chamados a Lisboa para se prever a evolução da sua carreira em termos de gestão da própria linha do Tua. Dr. Américo Ramalho, a CP entregou já ao Ministério dos Transportes um relatório onde adianta as possíveis soluções para a linha do Tua. Ainda não há resposta do Ministério dos Transportes. A CP não está interessada em que esta resposta surja rapidamente? Minha senhora, como compreenderá, não vou fazer juízos de valor acerca da celeridade ou da oportunidade dos despachos do Ministério da nossa tutela. Aquilo que lhe posso dizer é que a CP, dos dados que tem, fez-os presentes naturalmente à sua entidade de tutela, uma vez que lhe compete gerir em termos empresariais os meios que lhe são postos à sua disposição em termos dos objetivos que são também fixados. A decisão final, naturalmente acompanhada e apoiada nos suportes informativos da CP, terá de ser encontrada no momento próprio em conjugação com a estrutura do Governo, do Estado e da própria empresa. Portanto, não tem informação ainda de quando é que o Ministério dos Transportes vai decidir sobre o futuro definitivo da linha do Tua? Isso não tenho, efetivamente. Dr. Américo Ramalho, obrigada pela sua presença. Já é oficial, estão abertos os 13 km da ecopista do antigo ramal da linha do Tua. As aldeias de Carvalhais e Romeu, no concelho de Mirandela, estão agora ligadas através de uma ecopista. Um projeto conjunto de Mirandela, Macedo Cavaleiros e Bragança, num total de 70 km. Este troço Carvalhais-Romeu tem 13 km e, portanto, aproveita o antigo canal ferroviário, a linha férrea, que estava desativada há 33 anos, uma linha com 120 anos, para a utilização, sob o ponto de vista turístico, da ecopista. Trata-se de um investimento de 900 mil euros do município de Mirandela, com participado em 400 mil pelo Turismo de Portugal. O próximo passo é pertencer à rede de ecopistas. Vamos fazer também a candidatura em conjunto com a IP à rede de ecopistas e julgamos ser uma fonte de atração turística interessante, sob o ponto de vista de turismo-natureza, porque também liga o Quadraçal, que é um local belíssimo, único no nosso concelho. Júlia Rodrigues reconhece o potencial da ecopista como um produto turístico de qualidade. Obviamente que temos algumas empresas turísticas que têm muito interesse nestes produtos e temos muitos utilizadores daqui do nosso concelho e todos aqueles que vêm e que gostam deste tipo de turismo. E onde se pretendem proporcionar experiências através das empresas turísticas da região e não só. Claro que é importante para nós porque temos e-bikes e trotinetes, tudo 100% elétrico, e podem desfrutar ao máximo delas e temos uma ecopista fenomenal. Enquanto atleta eu vejo aqui muito potencial porque nós podemos fazer o percurso a correr e gostamos muito de o fazer pela sua beleza e pelos encantos que ela nos proporciona. O projeto tem ainda uma segunda fase que se trata da reabilitação da ponte ferroviária do Romeu. Esse sim vai ser um grande ícone desta ecopista e também as duas estações ferroviárias aqui de Carvalhais e também do Romeu. O apiadeiro também estão em vias de serem contratualizados com a Infraestruturas de Portugal. Questionada se já há financiamento garantido para a reabilitação da ponte, Júlia Rodrigues refere que a autarquia está a trabalhar nesse sentido. Neste momento solicitamos o aumento do montante para o financiamento destes 900 mil e estamos a submeter nova candidatura ao Prover da ponte ferroviária e das estações ferroviárias. A partir de agora, a ecopista está disponível ao público, quer para uma caminhada, corrida ou até mesmo um passeio de bicicleta.